Então daremos continuidade agora à parte 2, do estudo sobre as festas. Eu espero que já peguem suas Bíblias, para que a gente possa estar lendo junto os textos que vamos aqui estar citando. Espero que o Espírito de Yahvé esteja sobre ti, para que você possa compreender o que nós queremos transmitir. E espero também que a paz de Yeshua esteja sobre ti, para que você possa, em paz, estudar o que vamos estar falando a seguir. Bom, então dando prosseguimento, como eu disse, nós vamos estar falando da criação, das festas solenes. E vamos começar pela primeira, que é a festa da Páscoa, Pesach, que nós vamos ler aqui logo de cara, já em Levítico, no capítulo 23, o versículo 5, que nos diz o seguinte: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa de Yahvé. Observem bem. No primeiro mês, nós sabemos que é Nissan ou Abib, à tarde do dia 14. Como nós sabemos, o calendário judaico, ou seja, o calendário lunar, o calendário bíblico, ele é contado o dia pela tarde, pela noite e pela manhã. Podem ver isso no capítulo 1 de Gênesis, várias vezes sendo repetido, que foi a tarde, a noite e a manhã do dia segundo, terceiro, Ou seja, o dia começa ao pôr do sol, ao entardecer, e não à meia-noite, como nós contamos hoje. Então, nesse caso, aqui está dizendo que a Páscoa deveria ser comemorada ao anoitecer do dia 13 de Nissan, ao iniciar um novo dia, que era o dia 14. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, porque tudo indica, a Páscoa significa algo assim como passar, sobre, ou saltar sobre, seria algo mais ou menos assim, que faz referência, quando o anjo passou, isso no Egito, e foi saltando ou omitindo, aquelas casas onde tinham os israelitas, e que eles tinham passado o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, Então, Pesach ou Páscoa seria saltar, pular, omitir, que foi o que foi feito naquela noite em relação aos primogênitos dos israelitas, que não foram mortos assim como foram mortos os primogênitos egípcios. O primeiro mês, ele foi identificado pelo próprio Elohim, como Abib. Mas parece que durante o cativeiro babilônico, eles também começaram a chamar e adotaram o nome de Nissan, certo? Então, no dia 14 desse mês, todas as famílias, todos os israelitas, eles, incluindo, é claro, os gentios que entravam para o judaísmo, eles se circuncidavam, eles se reuniam, e eles deviam cumprir algumas coisas, Por exemplo, eles se reuniam entre as duas tardes, como diz a palavra de Yahvé. Entre as duas tardes, ou seja, existe uma controvérsia em relação a isso, entre as duas tardes. O que nós temos que entender é o seguinte, existe um termo que é aproximadamente Ben Arbaim, que significa algo como entre tardes, certo? Em várias versões da palavra de Yahvé, traduzem como ao entardecer. Mas essa tradução, veja, de ao entardecer, não ocorre em todas as versões, tá? Prova disso, é que a completa Bíblia judaica, ela traduz essas palavras como, eu vou tentar falar a palavra, tá? Between sundown and complete darkness, tá?
que em português equivale, né, a entre a caída do sol e a completa escuridão, certo? Isso está na versão, né, Young's Literal Translation de 1898, né, a tradução literal de Young. Ele traduz dessa forma, né, ou seja, entre as tardes, né? A tradução Reina Valera, né, em espanhol, a antiga, não a mais moderna, né, ela traduz como entre as duas tardes. E isso sugere que entre tardes, né, ou entre duas tardes, né, é uma melhor tradução, porque assim, melhor do que ao entardecer, né? Porque parece que os judeus, né, principalmente os caraítas, né, eles creem que as duas tardes ocorrem entre as 15 e 18 horas da tarde, né, claro, do dia 13, e a segunda tarde ocorre entre as 18 e 21 horas já do dia 14. Então a Páscoa é celebrada justamente à entrada do dia 14. Parece que uma das diferenças entre os caraítas e a tradição rabínica, né, está que os caraítas dão toda a importância, né, e prioridade à lei, e nenhuma importância à tradição oral. Ao contrário, o rabinismo, né, ele dá prioridade à tradição oral talmúdica, né? Então, eles colocam o Talmud acima da lei, acima da palavra de Yahvé. Por isso que existe uma certa controvérsia. Os caraítas já vão pela palavra. Então, o que acontece? Como nós vimos entre as duas tardes, né? Então, existe uma página na web, né, que eu dei uma visitada, que fala sobre o judaísmo caraíta, né? E lá nós encontramos o seguinte, né, traduzido já para o português, né? Todos os dias santos na Bíblia começam ao cair do sol do dia anterior da data estabelecida e continua por 24 horas até a caída do sol do dia seguinte. Por exemplo, se o primeiro dia dos pães ázimos cai em 1º de abril, isso significa que é proibido trabalhar desde o pôr do sol do dia 31 de março. Percebem? Então, demonstrando mais uma vez que realmente os horários dos dias são contados iniciando entre as duas tardes, ou seja, ao pôr do sol, e entra um novo dia. Então nós vemos que esse comentário, né, nos leva a ver que para eles, né, para os israelitas, ou os caraítas, né, aqueles que seguem as escrituras, né, ela deve ser celebrada à entrada do dia 14 de Abib ou Nissan, ou seja, ao finalizar a parte clara do dia 13 de Nissan. E não como a tradição rabínica diz, tem que ser na saída desse dia, no dia 14 à tarde, porque isso é uma tradição rabínica, não é um mandamento como nós vimos agora em Levítico 23, não é isso? Sobre os caraítas, né, eu fui me informar, queria saber mais, né, e eu vi no site Wikipedia, né, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Os caraítas guiam-se somente por uma interpretação literal da Bíblia hebreia e da lei mosaica, descartando inovações posteriores, tais como a lei oral rabínica, rejeitam a forma de judaísmo mais praticada hoje em dia, que em seus 3 continentes é guiado pelo Talmud. Creem que os talmudistas adulteram a verdadeira mensagem das escrituras hebreias
agregando os ensinos dos rabinos que são encontrados no Talmud. Enfatizam a ordem dada em Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahvé, vosso Elohim, que eu vos mando. É bem interessante, né, essa colocação no Wikipédia, porque demonstra bem claro, né, que os caraítas eles seguem a palavra e não o Talmud, não a tradição oral, não a tradição rabínica. Então eles têm a Páscoa deles no dia 14 de Nissan, ou seja, ao entardecer do dia 13, começa a escurecer, eles iniciam sua Páscoa no dia 14. Tem uma página na web, né, de Karaite Corner, que diz o seguinte: o caraísmo é a forma original do judaísmo, como está prescrito por Elohim na Torá. O judaísmo caraíta rejeita as adições posteriores ao Taná, a Bíblia judia, né? Tais como a lei oral rabínica, e coloca toda a responsabilidade de interpretar a Bíblia sobre cada indivíduo. A diferença, então, entre os caraítas, né, e a tradição começa em que a tradição, a primeira tarde ocorre entre as 15 e as 18 horas do dia 14 de Adib, e a segunda entre as 18 e 21 horas do dia 15 de Abib. Percebe? Então esse modo de interpretar leva a entender que a Páscoa não é celebrada durante a noite do dia 14 de Abib, mas sim durante a noite de 15 de Abib. E isso contradiz, nós vamos ler de novo, Levítico de 23, 5, 6. Porque diz assim, como nós já vimos os 6, vamos ver agora os 5, 6. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa de Elohim. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos de Adonai. 7 dias comereis pães ázimos. Percebem? Vejam, eu particularmente, né, me inclino a pensar que o ponto de vista caraíta é o correto. Ao celebrar a Páscoa, né, a entrada do dia 14 de Abib, não na saída dele, né, o ponto de vista caraíta, né, é correto. Nós temos que entender uma coisa que fica muito bagunçada na cristandade, né? O Senhor Yeshua, né, ele, diferentemente das tradições dos anciãos, né, dos rabinos, etc., que o mataram, né, celebraram a Páscoa no dia 14. E os que o mataram celebraram no dia 15. Eu sempre pensei, né, que o Mestre Yeshua tivesse adiantado um dia, porque é claro, ele iria ser crucificado, iria ser sacrificado no dia da preparação, que seria antes da entrada do dia 15, que seria a Páscoa, né? Mas agora, estudando um pouco mais, eu percebo que não. Eu sempre estranhei ele ter dito aos apóstolos dele, né, os que se juntaram a ele naquela celebração da Páscoa, e ele diz: eu queria muito comer essa Páscoa convosco, né? E eles foram preparar a Páscoa e tudo, e nenhum deles disse: mas Senhor, a Páscoa é amanhã. Eu sempre estranhei isso, mas a gente vai aprendendo as coisas, né, e muitas vezes não, quase sempre errado. E como até hoje no judaísmo eles fazem a Páscoa no dia 15, eu sempre achei que a Páscoa fosse no dia 15 de Nissan, a Bíblia, né? Mas na verdade não. O Senhor Yeshua, ele fez um dia correto,
porque ele não seguia as tradições, ele seguia a lei. Quer ver? Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 31. João 19, 31, que nos diz assim: João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, segundo esse relato, né, de Yeshua, né, de João falando, né, sobre Yeshua, o Messias foi crucificado no mesmo dia 14, né, de Abib, ou Nissan. Enquanto que os judeus, eles estavam apressados porque a Páscoa, segundo a sua tradição, é claro, não segundo a lei de Yahvé, ia começar a entrada ao pôr do sol do dia 15. Ou seja, do dia 14 o pôr do sol e começaria o dia 15. Vamos ler Êxodo agora, no capítulo 12, de 3 a 13, porque nós vamos ver como é que é descrita a Páscoa na lei, né? Não adianta a gente ir atrás de Talmud, né? Nós temos que ir pela palavra de Yahvé e pela lei, por aquela lei que o próprio Senhor Yeshua disse que os rabinos, que os fariseus estavam anulando pelas suas tradições. Então, em Êxodo 12, do 3 ao 13, nós encontramos a seguinte passagem: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Aliás, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa de Adonai. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Yahvé. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Leamos ainda o versículo 14, que diz assim: E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa a Adonai. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a descrição, né, que fazem aqui da Páscoa, ela é completamente entendível. Não tem, vamos dizer assim, como nós errarmos, né? Porque
não tem lugar para dúvida. Quer ver? Vamos ler ainda os versículos 26 e 27. Que nos diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa a Adonai, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Fica muito simples de entender. O propósito do Pesach, né, do salto pular, ou a Páscoa, né, judia, israelita, né, ela era recordar ao povo que durante a noite do dia 14 de Abib ou Nissan, Elohim protegeu os primogênitos israelitas quando seu anjo passou, né, pela terra do Egito, matando os primogênitos. Percebem? Isso é a Páscoa. Ela é completamente, né, é claro que esta é a primeira festividade, né, do calendário. Tinha um cativeiro, e para os descendentes deles nessa época, né, quando eles estavam no Egito. Então, Elohim permitiu aos estrangeiros se reunirem a essa festividade, né, a essa celebração. E concluindo, né, os filhos dos israelitas, né, não os gentios, é claro, os filhos dos israelitas, né, eles estavam incluídos nesse texto. Ou seja, quando perguntaram que culto é este, e Elohim responde: então direis, este é o sacrifício da Páscoa de Adonai, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, para que a gente não perca de vista o motivo, né, do comentário, eu quero agregar o seguinte: que a ordem é literal e exclusiva para Israel. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Hoje em dia existe uma motivação entre alguns professos cristãos, né, a imitarem ao povo israelita, imaginando recordar a Páscoa. Mas a verdade é que os discípulos de Yeshua, né, não estão comprometidos nem envolvidos nessa celebração, meus irmãos. Simplesmente não tem nenhuma razão nem motivo para fazer o que foi feito e dado a Israel como memorial do dia em que o anjo saltou as casas dos israelitas lá no Egito. Não existem nem sequer alusões vagas que possam levar algum pseudo-cristão a imaginar que deva participar da festa da Páscoa dos israelitas. Na Nova Aliança não existe nenhuma menção sobre isso. Não se pode provar, né, que o anjo haja passado alguma vez, né, e omitido, né, passar saltando, né, as casas onde viveram os discípulos de Yeshua, para matar espiritualmente aos primogênitos de algum egípcio espiritual, né? Tem gente que diz até isso. Então o propósito de celebrar a Páscoa está claramente exposto, né, em Êxodo, e esse propósito de maneira alguma envolve os discípulos de Yeshua. Isso é que nós temos que entender. E veja, meus irmãos, além de que é isso que nós temos que entender, nós temos que entender também que na Nova Aliança é justamente o contrário. Ele ensina outra coisa. Ele nos ensina que a nossa Páscoa é Yeshua, o Messias. No presente, né, uma vez que os redimidos não estão relacionados de maneira alguma, nem religiosa, o judaísmo, né, nem espiritual, porque nós cremos no Messias, né, nem por fé eles não creem no Messias, não é verdade?
nem por consanguinidade com o povo judeu, o povo carnal, né, de Israel. Mesmo assim, algumas vezes se escuta algumas vozes dizerem que celebrar a Páscoa tem como base o Messias, que é a nossa Páscoa. A iniciativa de intentar celebrar a Páscoa tomando ao Messias como base, né, na realidade não é uma base genuína, meus irmãos. Por quê? Mas sim uma alteração ao significado das palavras de Paulo que foram ditas, nós vamos ler agora, em 1 Coríntios 5:7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então vejam, meus irmãos, em nenhuma parte das Escrituras da Nova Aliança é mencionado que os redimidos do Messias, né, estejam ligados ou obrigados a celebrar nenhuma das festividades ou solenidades, né, ordenadas ao povo de Israel. Percebe? Nem materialmente, nem espiritualmente. Sem medo de errar, eu posso dizer o seguinte, né, que a vontade pessoal é capaz de mover as pessoas, né, que desejam imitar aos judeus, até o grau de estabelecer uma Páscoa espiritual, com a qual equiparar a genuína Páscoa, né? Para alimentar essa iniciativa se utilizam das palavras de Paulo, que nós lemos agora, né, em 1 de Coríntios. Mas tirando totalmente, né, vamos dizer assim, o sentido do que Paulo quis dizer, né? Porque com certeza o verdadeiro significado das palavras de Paulo não é esse, né? Paulo não dá base, vamos dizer assim, para tal pensamento, né? Ou tal ensino herético. Os apóstolos não conheceram que haja existido nas congregações, né, do primeiro século semelhante Páscoa espiritual. Os evangelhos mencionam o memorial, ou seja, a ceia do Senhor, né? Nós podemos ver em Lucas 22:19, Lucas 22:19, que nos diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Paulo identifica isso como a ceia do Senhor Yeshua, né? Quer ver? Isso está em 1 de Coríntios 11:20. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 20, que nos diz assim: De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Percebe? O próprio Paulo nos dá esse entendimento. Em nenhuma parte, né, é mencionado que esses qualificativos, né, memorial ou ceia do Senhor, né, tenham sido referências à última Páscoa, mas sim a ceia instituída pelo Senhor, que foi instituída durante a Páscoa judia, a última que o Senhor participou com seus discípulos. É conhecida que durante a Páscoa, né, o Messias estabeleceu esse seu memorial, né, essa ceia que nós praticamos uma vez por ano até hoje. A leitura das passagens que nós acabamos de ler, né, ao seu ato, não contém nenhuma informação pela qual se possa, né, concluir que ambas, né, a Páscoa e a ceia do Senhor, sejam a mesma cerimônia. Jamais. Né? É completamente distinto.
A grande questão é que existe uma grande simpatia, né, pelos elementos judaizantes, né, que movem alguns a argumentar que os discípulos de Yeshua também saíram do Egito espiritual, com o qual aparentemente existe semelhança, né, com Israel quando saiu do Egito, etc, 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 né? E, contudo, se deve lembrar que as escrituras da Nova Aliança desconhecem essa comparação. Em nenhum versículo se encontra algo parecido, né, falando sobre as congregações do primeiro século, dizendo que elas haviam participado de alguma Páscoa, praticaram a Páscoa, ou alguma coisa desse tipo, ou terem saído do Egito espiritual. Contudo, né, devemos lembrar que as escrituras da Nova Aliança desconhecem, né, essa comparação, nenhum versículo fala sobre isso, como eu já disse, né? Então, a interpretação correta, né, nós vamos até ler de novo 1 Coríntios 5:7, né? A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nos conduz a ver, se a gente prestar bastante atenção, né, que Paulo está enfatizando o desligamento total, né, da congregação de Elohim de qualquer elemento cerimonial do judeu, do judaísmo, até criando uma ceia, né, no lugar da Páscoa. Nada tem a ver, né, vamos supor, a liberdade do pecado trazida pelo Messias, né, com a gente participar de festividades. Nada. O Messias nos livrou do pecado, né? Os seus redimidos, né, foram livrados do pecado, aqueles que nele creram. Então, essa é a verdade. Em nenhuma parte das Escrituras é encontrado que ele tenha redimido o seu povo, né, de algum Egito espiritual. Portanto, não existe, né, nenhuma comparação. O Messias foi, não é e continuará não sendo, é claro, né? Aliás, o Messias foi e continuará sendo a nossa Páscoa, que já foi sacrificada há quase 2000 anos, uma vez por todas, né? Pelo seu Pai. Sacrificada pelo próprio Messias, né? E não pelos gentios, e sim pelo seu povo. O seu sangue não está colocado nos umbrais, né, das nossas casas, mas ele redimiu nossa vida da condenação. É diferente, percebem? De maneira alguma existe, né, comparação pela qual os gentios possam, vamos dizer, equiparar a Páscoa, né, com o sacrifício do Messias. A Páscoa era sacrificada por cada família, né? O Messias foi sacrificado por seu Pai, né, para a nossa redenção. Assim, entre aquilo, né, que as famílias israelitas faziam e o que o Pai fez com o seu Filho, né, não existe comparação, não tem nada a ver, né? A distorção feita das Escrituras, né, é grande. E isso equivocadamente conduz alguns, né, a se imaginarem ser israelitas espirituais, quando imitam israelitas na carne e também nas suas comemorações. Ou seja,
que são verdadeiros fariseus, né? Se vestem e tal, e acham que ser israelita da Israel, de Yahvé, é na carne, é se equiparar carnalmente ao povo judeu. E isso é um problema muito grande, porque leva muita gente a se distanciar da verdade. Então eu espero que tenham entendido, né, o que eu quis dizer aqui com esse estudo sobre a primeira festa. E em breve estaremos iniciando a próxima parte, né, a parte 3, quando estaremos falando então da segunda festa, né? Eu espero que Yahvé os guarde e os proteja, né, e que a paz do nosso Mestre, Senhor Yeshua esteja sobre todos vocês que nos assistem, esteja sobre todos aqueles que buscam a paz, esteja sobre todos aqueles que buscam a verdade, e que seja feita a vontade de Elohim na vida de cada um de nós. Amém.